que a senhora me ajudou. Meus irmãos, estamos aqui hoje pela bondade e misericórdia de Deus. Esta é a terceira aula da nossa matéria de angelologia e demonologia. Terceira aula da nossa matéria de angelologia e demonologia. Temos ainda mais 3 aulas pela frente, né? Fechamos dia 24 de abril. E aí alguns irmãos, né, não são todos, mas alguns irmãos que estão aí no médio, alguns já vão migrar para o bacharel. Lembrando que os irmãos que venham a migrar para o bacharel, lembre-se, se até o final do curso bacharel em teologia, os irmãos, só para essa informação que é importante, né, para depois dizer, ninguém para dizer, eu fui enganado, ou eu me equivoquei, ou eu me enganei. Tá? Os irmãos que não têm o diploma de segundo grau, high school ou DAD, o equivalente ao DAD, no final do curso bacharel em teologia, ou seja, vocês que vão prosseguir para o bacharel, não receberão o diploma, senão o certificado. Creio que vocês têm noção disso. Então, quem não tem noção, já estou dando já o aviso. Tá? Se até o final do curso bacharel em teologia, os irmãos que estão migrando, e até lá não tiverem o certificado ou diploma do segundo grau, equivalente ao segundo grau do Brasil, ou equivalente ao high school, ou D&D, só receberão o certificado. Para receber o diploma do curso bacharel em teologia, terão que comprovar finalização no ensino médio ou segundo grau, high school ou DAD. Tá entendido, gente? Tá bem esclarecido? Isto, para depois dizer, o pastor me enganou. Não estou aqui para isso. Misericórdia. Mal entendidos acontecem, eu sei disso, ok? Então eu quero exatamente, com uma boa antecipação, evitar qualquer tipo Pastor, de o mal senhor entendido, mal interpretação. só Sim. quer o diploma no começo, no final? No início do curso bacharel, não haveria problema de cada um de vocês me mandarem uma cópia nítida, a mais nítida possível no meu privado do WhatsApp ou no meu e-mail. Posso repetir o meu e-mail? Eu daria preferência ao e-mail, porque eu preciso imprimi-lo, Pastor, tá dando compreendeu? eco. Perdão cortar o senhor, tá dando eco. Oi, Tati, Alguém não tá com está saudade com de você, viu? alguém está com. Eu vou pedir temporariamente que fechem o áudio de todos. Temporariamente, só isso. Se você está com seu áudio aberto, é porque o áudio está aberto de alguém. E aí está dando eco. Isso. Aí depois se abre. Perfeito. Eu vou repetir então, irmãos. Os irmãos que pretendem prosseguir para o curso bacharel em teologia, tá? Vou dar esse avisinho mais 2 vezes, pelo menos, para que não haja nenhum tipo de equivocação. Quando iniciarmos a primeira aula do curso bacharel, para os que forem, porque alguns talvez não vão e vão parar por aqui mesmo e ponto, eu precisarei de uma cópia do seu certificado de conclusão do segundo grau, high school ou D&D. Uma cópia nítida enviada ao meu e-mail. Vou passar meu e-mail, darei preferência porque eu tenho que imprimir e apresentar ao Departamento de Educação, né? Porque é a forma que eu vou validar, não é, o diploma do bacharel. Se até o final, não é, o aluno pode me dar no princípio, como pode me dar no fim. Mas quem puder me dar no princípio, amém. Mas se algum, de repente, não, pastor, eu não consegui fazer, no meio do caminho vou estar fazendo. Eu sei de um caso de um aluno que já disse que vai começar no mês que vem, e aí vai durar, se não me engano, 1 ano. 1 ano e meio, algo assim. É o mesmo tempo que vai durar o nosso curso bacharel. E aí vai encaixar direitinho, aí ele vai me passar praticamente no final do curso. Mas se no final do curso eu fui muito claro com ele, se ele não me entregar, então só ele vai receber o certificado, porque aqui nos Estados Unidos há uma diferença, né, entre você apresentar o certificado e o diploma. O diploma vai ter peso de college, tá? E o certificado apenas como peso de um curso médio um pouquinho acima. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Isso, isso. Qualquer dúvida que ainda você, aluno, tenha com respeito a isso, só falar comigo no privado. Rapidinho, porque não podemos tomar mais tempo. Sim, irmão José. Só Só basta basta você você mandar mandar uma uma cópia para cópia o para o senhor. Não senhor. Não precisa precisa de de carimbo de carimbo autenticidade, de não. autenticidade, não.
Eu preciso das duas coisas. Primeiro, para visualizar. Aí, no final do curso, eu vou precisar, então, de uma cópia autenticada. Eu vou passar as instruções, fica melhor, tá? Eu vou passar as instruções no grupo, porque eu preciso primeiro ver, e depois, antes do fechamento do curso bacharel, vai ter tempo pela frente, vão ser uma média de mais de 18 meses. Aí eu vou precisar de uma cópia autenticada, né, porque eu preciso do documento físico para Pastor, encaminhar ao Departamento de Educação. Por exemplo, caso que a gente tenha dois, tenha tanto do Brasil e tenha aqui na América, ok? Excelente, pode vir os dois. Um dos dois ou os dois, não há problema. Ok, tá Pode bom. vir um dos dois ou os dois. Mas fiquem tranquilos, eu só estou me antecipando, porque isso ainda vai rolar mais de 18 meses pela frente, entendeu? Então, já estou só me antecipando que você que ainda não tem, vai começar já a pensar para correr atrás e providenciar. Então, estamos entendidos? Isso não é para agora, isso é só para vocês já terem noção da coisa para dizer, não me avisaram, já estão sendo avisados agora e vamos voltar a bater na tecla isso um pouquinho mais à frente. Vamos então iniciar a nossa aula. Perfeito, maravilha. Vamos à nossa página 6, por favor, página 6. Já estamos gravando, né? Essa é a terceira aula da nossa matéria de angelologia, hoje é segunda-feira, 3 de abril. Chegamos em abril, meu Deus de misericórdia, estamos já no mês de abril, daqui a pouco maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, Natal de novo, que é isso? Mas amém, graças a Deus, né? Estamos aí nos encaminhando. Página de número 6. Vamos estar falando ainda sobre a classificação e organização dos anjos. E agora vamos falar sobre os querubins. Qual a importância dos querubins no cenário bíblico? A arqueologia tem lançado bastante luz quanto à aparência e função desses seres. Um par de querubins foi encontrado como apoio no trono do rei Irão. Os querubins mandados fazer por Salomão estariam postos sobre os seus pés. Ezequiel disse que eles se assemelhavam a homens com asas. É o que está lá em Ezequiel capítulo 10, versículo 8. Por diversas vezes os querubins aparecem apoiando o trono de alguma divindade. Olha que interessante isso aqui. Parece que os querubins estão especialmente ligados à justiça e majestade de Deus. São os guardiões e assessores do trono de Deus e das coisas santas. Parece, corrija aí, erro meu de digitação. Parece que ocupam juntamente com os serafins uma elevadíssima posição junto ao trono de Deus. 2 querubins foram colocados em cima da Arca da Aliança. Querubins foram tecidos nas cortinas do tabernáculo do deserto. E no livro do Apocalipse, eles aparecem cercando o trono de Deus. Concluímos assim que são principalmente os guardiões do trono de Deus e de sua santidade. Os querubins parecem estar próximos dos serafins em dignidade, e é possível que estejam dentro da classificação domínios. Parece um pouco confuso, mas uma coisa é classificação e outra coisa é governo hierárquico. Então, os querubins seriam o governo hierárquico, mas a classificação estaria dentro de domínios. Vamos ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Se você nunca leu esse texto, obviamente hoje vai ser a primeira vez então que você vai ler. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Vou aguardar que todos tenham esse texto aberto. Desejo que você acompanhe
e faça as devidas anotações. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 11. Todos já encontraram o texto bíblico? Todos? Alguém ainda está no caminho? Me deixe saber. Se todos encontraram, então vamos começar a ler. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Agora, chama a sua atenção aqui do verso 14 para frente. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. De quem está falando a Escritura Sagrada aqui? Alguém suspeita? Lúcifer. Satanás. Lúcifer, Satanás, tá? Aqui está se referindo a Satanás, Lúcifer. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, tem um texto bem parecido, bem parecido. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vou aguardar você a localizar também o texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. É um texto diferenciado, mas se referindo também à mesma pessoa. Importante deixar claro, creio que já falei isso, se não falei, falo de novo, ou se já falei, falo de novo. Nunca, em nenhum lugar das nossas traduções da Bíblia Sagrada, você vai encontrar o nome Lúcifer. Repito uma vez mais, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, em nenhuma das nossas traduções conhecidas, você vai encontrar o nome Lúcifer. A única tradução da Bíblia, e eu peço, por favor, que você anote, que você vai encontrar esta expressão ou nome Lúcifer, é na tradução chamada Vulgata Latina. Então, na Vulgata Latina, você vai encontrar a expressão Lúcifer. Se escreve Lúcifer, mas como é o latim, a letra C, no latim se pronuncia t. Então, Lúcifer, tá? Que a tradução ao pé da letra é filho da alva ou estrela da manhã. Almeida faz uma redundância. Estrela da alva, filho da manhã. Mas na Vulgata Latina é Lúcifer. Não é duas vezes Lúcifer, Lúcifer. É uma vez só Lúcifer, porque traduz as duas coisas. Filho da alva
e estrela da manhã. Anotou? Em nenhuma outra tradução conhecida você vai encontrar essa palavra ou nome Lúcifer, senão na tradução Vulgata Latina, que curiosamente é a base das Bíblias da Igreja Católica Apostólica Romana. Então a Igreja Católica usa muito a Vulgata para dela se basearem nas várias traduções que temos da Igreja Católica. A Igreja Católica tem de 9 a 11 traduções da Bíblia, né? E todas elas usadas na base da Vulgata Latina. Então, nós apresentamos a vocês, né, no texto de Ezequiel e de Isaías, né, a colocação de Satanás como antes querubim ungido. Muito bem, então, e qual a conclusão que nós chegamos sobre os querubins? Voltando à apostila, concluímos assim que os querubins são principalmente os guardiões do trono de Deus e de sua santidade. Os querubins parecem estar próximos dos serafins em dignidade, e é possível que estejam dentro da classificação, como já falei, domínios. Agora vamos aos arcanjos. O termo arcanjo vem da palavra grega arche. Se escreve arche ou arche, mas se pronuncia arche, que quer dizer chefe ou príncipe. Só ocorre, olha que curioso, 2 vezes na Bíblia. Na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16 e em Judas 9, né? Só para tirar a dúvida, aonde está isso de fato? Vamos então lançarmos mão desses 2 textos. Não existe mais de 2 textos que se referem a esse arcanjo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Anotou aí? Ouvida a voz do arcanjo. Só que, curiosamente, não menciona o nome do arcanjo. Então, por inferência, o que é inferência? Por subentendermos, está se referindo a Miguel. Mas por que é exatamente Miguel? Porque só existe um único arcanjo? Não. Preste atenção. No mundo das miríades celestiais, ou dos exércitos celestiais, há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Só que a Bíblia decidiu guardar silêncio ou se reservar a fazer menção de poucos nomes desses anjos, já sabedora de algo. E eu creio que você já vai entender o que eu vou dizer. Deus já sabia que o homem, no futuro, teria uma tendência muito estranha com respeito aos anjos. Queria prestar o quê? Reverência, adoração, culto aos anjos. Se a Bíblia somente menciona o nome de 2 anjos, já vemos e temos visto ao longo da história culto a anjos, imagine se a Bíblia se ocupasse de uma lista de 10, de 15, de 20, de 50, de 80 anjos. Meu Deus! Nós estaríamos hoje dentro das nossas igrejas evangélicas como a primeira igreja do Arcanjo Miguel, segunda igreja batista do Arcanjo Gabriel, terceira igreja presbiteriana da Arcanja Filomena, e aí vai. Diz que tem o Puleiro dos Anjos. Como é que é? Puleiro dos Anjos. Puleiro dos Anjos. Segundo o irmão, já o irmão José jogou pesado, ele já chamou de puleiro, né? Mas a coisa mais ou menos estaria nesse nível, gente, um nível de confusão. Estão me entendendo, gente? A Bíblia se reservou apenas a mencionar 2 nomes. Imagine se dá uma lista de 5, de 8, de 10, meu Deus, porque Deus já na sua onisciência sabia, não, o homem vai se corromper num nível tão agressivo, tão sórdido, tão baixo, que eu não vou fazer, eu sou Deus, eu tenho sabedoria, tenho visão do futuro, do passado, do presente e do futuro, eu não vou fazer uma menção de uma lista de anjos, porque, infelizmente, o homem tem essa tendência e continuará até o dia, né, que Cristo venha. E o anjo é um ser glorioso, hein, pastor?
Como? O anjo é um ser glorioso. É um ser glorioso, mas o homem não é. Esse é o problema. O homem é um ser que está quebrado pela corrupção do pecado. Por isso Entende? a tendência de adorar esse ser. Exato, exato, exato. Né? Porque nós confundimos o glorioso e o profano. E não nos dá o direito de adorar o glorioso. Alô? Pode ser o anjo mais cheio de glória que você enxergar um dia, se Deus permitir com os teus olhos abertos ver um anjo em glória, que é um negócio que dá para infartar, tá? Já vi uma vez, uma só, e ora a Deus que só quero ver em sonho. Ao vivo e Só a vi sonho. cores, ao vivo e a cores eu faço voz que você não veja. Assusta demais, assusta demais. Só vi uma única vez e não quero ver nunca mais, porque realmente dá para morrer do coração. É um negócio que você simplesmente pensa, vou morrer. Vou morrer, porque que é isso aqui? Meu Deus, me dizer, vou morrer. E é criatura, hein, pastor? E é o que veio ao meu coração, gente. Gente, tô falando sério, não estou exagerando uma só palavra. A sensação que eu tinha, vou morrer. Olha a gola desse homem. Olha a luz que emite esse ser. Vou morrer. Pronto, tô frito. Entendeu? Mas graças a Deus que eu não morri. Nem o apóstolo João e nem tantos, né, que tiveram essa experiência, mas repito, não. E tem gente que você, eu quero ver os teus anjos. Tá doido, não tá sabendo o que tá pedindo, tá com probleminha de cabeça. A glória de um anjo só já deixa a gente arrebentado, prostrado, quebrado. Agora, vou querer ver constantemente anjo, estou fora. Não. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Passa para a gente Os avançar, porque agora a querubins, gente vai esquentar aqui na questão aqui dos os arcanjos. querubins, os querubins têm o governo e a classificação é domínio, né? E agora os arcanjos? Porque ali Vamos só entrar agora. citou. Vamos entrar agora. Vamos agora desenvolver um pouco mais o trabalho dos arcanjos. Vamos lá. Judas, verso 9. Eu não fiz ainda a segunda menção, já lemos 1 Tessalonicenses, então aí fala a voz do arcanjo, então esse arcanjo é Miguel. E agora Judas, verso 9. Judas, verso 9. Judas, verso 9. Aí menciona já o nome. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então aqui Judas já menciona Miguel. Miguel é o único a ser chamado de arcanjo. Ele figura na Bíblia como comandante de tropas angelicais. Ele é mencionado de novo no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Então, Miguel, ele é mencionado 2 vezes na Bíblia, né? Em Judas, no verso 4, e em Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Perceberam? Miguel e os seus anjos. Nenhum anjo normal, nenhum anjo raso, se assim podemos dizer, tem no céu o comando, debaixo do seu comando. Alô? Outros anjos. Tem que ser um anjo de uma hierarquia muito elevada. E, nesse caso, um arcanjo. Oh, serafins não têm anjos debaixo do seu comando. Só que arcanjos, nem os querubins. Por isso o nome arcanjos, que quer dizer chefe ou príncipe. Deixem bem isso claro, tá? Os querubins não são chefes. Os querubins não são príncipes. São anjos poderosos, são. São de honra, de beleza extrema, tremendo. Mas não são príncipes. Não têm o nível de governo e de comando comparado aos arcanjos. Os arcanjos é o top, tá? Os querubins são excelentes? São, mas eles não têm o mesmo nível de governo. E mesmo assim, lá em Judas, verso 9, quando Satanás atreveu-se a contender pelo corpo de Moisés, Miguel, sendo arcanjo e Satanás não, entenda isso aqui, ó.
Satanás, querubim. Miguel, arcanjo. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Miguel, como arcanjo, simplesmente poderia dizer qualquer palavra infamatória. Poderia desafiar na cara. Quem é você? Eu sou o arcanjo Miguel e você é apenas o querubinzinho. Mas não fez isso, não. Sabe o que fez Miguel? O Senhor te repreenda. Ele não se valeu da sua autoridade de arcanjo. Hoje, eu falo isso com tristeza. Eu vejo obreiros, me respeita, eu sou apóstolo, quem é você? Um presbíterozinho da vida. Os anjos têm noção de respeito e de autoridade muito mais do que eu e você juntos. Guarde isso. Os anjos sabem o que é respeito à autoridade. E o respeito deles é tão grande que mesmo diante do inimigo, eles demonstram ética e consideração. Olha só que coisa impressionante. E nós, infelizmente, como seres humanos, às vezes não demonstramos nem respeito e nem ética com o nosso próprio inimigo. Ao contrário, demonstramos o nosso orgulho, nossa prepotência, nossa arrogância. Ei, cara, me respeita. Ei, não é assim não, irmãos. Não é assim não. O mundo espiritual tem uma ordem que ela deve ser aprendida e seguida. Mas Satanás é um cara, ele fez uma arruaça, fez a bagunça, mas não me dá direito de insultá-lo. Não me dá o direito de falar nem mal dele, sendo ele o diabo. Presta atenção. Tratamento aos diáconos. Exatamente. Serviçais. O ser humano conseguiu ser mais perverso que o próprio diabo. Vamos parar para pensar. O ser humano conseguiu se tornar mais perverso do que o próprio diabo. E eu garanto a vocês que o diabo, às vezes, fica assustado com as atitudes dos seres humanos que conseguiram se tornar mais maquiavélicos e mais terríveis do que o ser humano. Alguém está me entendendo, gente? Vamos parar para pensar. Isso é sério. Ou seja, há um código de respeito entre as hostes celestiais, coisa que não existe do nosso lado como ser humano. Isso é triste, isso é angustiante, mas é um fato que precisamos encarar de frente. Então vamos lá. Miguel, como já falei, é o único a ser chamado de arcanjo nas Escrituras. Ele figura na Bíblia, comandante das tropas, angelicais. Agora, olha só. Alguns argumentam que seria herético dizer a palavra arcanjo no plural, porque, segundo se argumenta, só existe um arcanjo no reino celestial, por ser Miguel o único arcanjo a ser nomeado na Bíblia. Entretanto, em Daniel 10:13, Miguel é descrito, preste atenção, isso aqui é importante, eu peço que você anote. É descrito como um dos primeiros príncipes. O que leva alguns a crerem que existem outros seres da mesma graduação de Miguel. B.J. Oropesa, que é um famoso teólogo mexicano, afirma que, de fato, Miguel não é o único arcanjo, argumentando que em Daniel ele é chamado de um dos primeiros príncipes, e não o primeiro, sugerindo que assim existem outros da mesma graduação. Em outras palavras, o texto hebraico deixa claro, né, que Miguel é um dos príncipes, ou traduzido ao pé da letra, é um dos muitos arcanjos, mas que, repito aquilo que eu já falei alguns minutinhos atrás, a Bíblia decidiu ser cautelosa em mencionar poucos nomes, para exatamente evitar com que a tendência do homem quanto à adoração dos anjos fosse pior do que já estamos vivendo. Agora, preste atenção que vem aqui na frente. Os judeus criam na existência de 7 arcanjos, como descreve o livro apócrifo de Enoque. Eu sugiro, não estou recomendando. Vamos ver se alguns de vocês vão me entender. Eu sugiro, não recomendo. Para recomendar, eu quero acreditar que haveria maturidade, mas se eu creio
que a maturidade de vocês para lerem, aí tudo bem. Aí eu saio da sugestão para a recomendação. A leitura do livro de Enoque. E o que há de estranho ou de interessante nesse livro? É um livro apócrifo, mas ele tem traços muito leves de inspiração, ou seja, traços canônicos. A maior prova disso, que aquele versículo lá no livro de Judas, ele é extraído 100% do livro de Enoque e considerado na epístola de Judas uma frase de efeito canônico, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ver se vocês estão conseguindo me entender. O livro de Enoque, ele é apócrifo. O livro de Enoque não tem o selo da inspiração plena do Espírito Santo de Deus, mas poucas frases, e uma delas está dentro do livro de Judas, ela tem um conteúdo inspirativo. A prova disso, vamos lá de novo. Judas, só para você entender. E é interessante isso. Poucos sabem e entendem isso. Judas, verso 9 e verso 14. Anote aí. Judas, versículos 9, porque Judas não é constituído por capítulos. Observe isso com muita atenção, tá? Judas é uma epístola, é uma carta que é constituída de 25 versículos. Confere? Se alguém está com aí o texto aberto, já observou que tem 25 versículos. Somente o versículo 9 e 14 poderíamos dizer que são um pouquinho polêmicos. Por que um pouquinho polêmicos? Porque são os dois únicos versículos extraídos do livro de Enoque. Por isso que eu estou dando a dica. Se você quer ler o livro de Enoque, você até pode baixá-lo gratuitamente em PDF na internet. Só que não se assuste, que lendo o livro de Enoque, você vai encontrar dois trechos que se referem exatamente ao verso 9 e ao verso 14. Bom, como é que é isso? Deus, na sua sabedoria, permitiu com que os versículos 9 e 14, que vêm lá do livro de Enoque, livro apócrifo, fizessem parte do cânon. Como houve, estão me entendendo? Como houve uma permissão de Deus desses dois versículos encaixarem dentro da epístola em Judas, eles se tornaram canônicos por causa do livro, da epístola de Judas. Não por causa, estão me entendendo? Não por causa do livro de Enoque, porque o livro de Enoque não é canônico. O livro de Enoque é apócrifo, mas partindo do princípio que Deus permitiu, e como aconteceu essa permissão? Deus falou com Judas, inspirou a Judas. Judas, vai lá, pega o livro de Enoque, tá lá. Tá vendo esses dois trechos aqui? Peguem a eles e, coloque dentro. Mas, Senhor, não está inspirado, mas eu vou te abrir o leque. Aí o Espírito Santo dá toda a orientação a Judas para escrever essa epístola de 25 versículos e faz com que tudo que o Espírito Santo inspirou a Judas a escrever se encaixasse perfeitamente. Preste atenção, isso aqui é lindo, no conteúdo dos versos 9 e 14, que não eram e não são, por origem básica, canônicos, ou seja, inspirados. Eles passam a receber a autorização canônica quando o próprio Espírito orienta a Judas a extrair essas duas partes. E é o único caso que tem na Bíblia. Em nenhum caso na Bíblia Sagrada você vai encontrar porções, frases, colocações oriundas de um livro apócrifo. Você não vai encontrar. É muito interessante. Alguém sabia disso? Não? Então anote. Isso é bem interessante, bem interessante. É o único caso registrado na história da composição dos livros da Bíblia Sagrada, que Judas foi orientado pelo Espírito Santo a usar partes bem pequenas de um material considerado apócrifo, ou seja, não inspirado.
É como Deus estivesse querendo dizer, olha, eu vou pegar o imundo e vou fazer puro. Eu vou pegar o profano e vou fazer santo. E assim eu fez. E encaixou direitinho. Ou seja, a declaração dos versículos 9 e dos versículos 14 estão dentro do livro de Enoque, mas eles são canônicos, passaram a ser canônicos, ou seja, autênticos, porque não está falando de historiazinhas, de fábulas, de continhos de fada. Curiosamente, Enoque falou de algo verdadeiro e revelado, não é por Deus. Olha o verso 14. Quanto a estes, Judas 14, quanto a estes que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Ou seja, Enoque estava tendo uma revelação, uma visão, acredita-se que foi uma visão que Enoque estava tendo, vendo Jesus voltando à terra com a igreja glorificada. E aqui ele faz esse registro no livro de Enoque, e Judas extrai esse conteúdo e, por autorização do Espírito, é lançado para dentro da carta ou epístola a Judas. Mas eu estou batendo bem nessa tecla para entendermos aqui este parágrafo aqui. Ó. Os judeus criam na existência de 7 arcanjos, como descreve o livro apócrifo de Enoque. Por isso que é interessante que você um dia possa ler o livro de Enoque. E o livro de Tobias. Há uma citação de um anjo chamado Rafael. Os 7 arcanjos, segundo o livro de Enoque, seriam Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Hanael, e Farel e Zidiel. Só faltou o Tafarel. Agarra essa, Tafarel. Só faltou o Tafarel, gente. É tanto El, e eu não vou entrar em maiores detalhes para não gerar constrangimento, mas Temos houve aqui uma... que eu conheço. Hein? Temos aqui que eu conheço, Uriel. Uriel, deixa quieto, não Salatiel. mexe. Não Salatiel também. mexe. Ai, meu Deus, algumas igrejas, algum tempo atrás, não vamos entrar nesse mérito para não criar nenhum tipo de constrangimento, porque não é minha intenção, começaram a valorizar a questão dos anjos. Creio que alguns de vocês se lembram disso. E foi uma começou a valorizar catástrofe. demais a questão Foi dos uma anjos catástrofe. e começou a dizer que cada um de nós temos um anjo da guarda. Como, por exemplo, irmão Wilson. Se o irmão Wilson estivesse nesse ministério, nessa igreja, alguém ia ter uma revelação. E Wilson, acabo de ver um anjo do teu lado. Sério? E eu vou te dizer o nome dele, é teu anjo da guarda. Uzinel. Como assim Uzinel? De Wilson. Uzinel, não é? Ei, Tatiane, tô vendo um anjo, bonito. Tem cabelos encaracolados e é uma mulher. Já deu até sexo. Sério, gente, eu vi isso, eu vi. Estava no culto. E qual é o nome desse meu anjo da guarda? Tatianela. Tatianela. Wellington, tô vendo agora um lindo do teu lado. Sério, meu irmão? É o teu anjo da guarda. E vou te dizer o nome dele. Ué, ele tem nome? Wellingtonel. Wellingtonel. E aí vai. Gente, isso aqui não é a história da carochinha, não. Isso aconteceu. Eu creio que o irmão Zé Carlos deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Josimiel. Olha só. Já até conheceu o nome do caboclo que guardava ele. Josimiel. Bonito. Irmãos, isso parece ser engraçado, né? Mas é trágico. E vocês acreditam que o povo acreditava nisso? Acreditava. Ó, abraçava aquilo ali como palavra de Deus. Isso que é o triste. O povo não estudava a profundidade da Bíblia, mas bastava um qualquer umzinho, com todo respeito, né, movido pelo poder de Deus, e trazia uma revelação dessa natureza, e o povo estava acatando como fosse o quê? Bíblia. O pastor, mas aonde que entra o satanismo? Porque olha para você ver, às vezes a gente pega pesado a maneira de falar, mas o problema toda da cabala a numerologia da cabala é esse. Porque elas têm milhões de anjos, que é os seus anjos. É anjo para tudo, né? Então, quer dizer, olha para você ver, sei que de pouco a pouco eles vão saindo do centro de Deus, né? Exato. Vão adorando os anjos,
Eu acredito que o Senhor nos envia anjos para nos guardar Sem sempre, dúvida, always. a Bíblia me diz isso, se a Bíblia me diz, eu creio no que a Bíblia me Eu diz. acredito. Se ele é meu anjo da guarda, amém. Agora, uma coisa, eu sei que nós não devemos adorar nenhum, porque o anjo eles se são mensageiros, são mensageiros, né? Quer dizer, o Espírito Santo ele está em nós para nos criar aquela como é que fala, aquela ponte entre nós e Cristo também, que é o nosso intercessor. Então, eu acho que nós precisamos de anjo para interceder, não, porque o problema do homem é que ele está sempre tirando Deus do centro. Quando não é Maria, quando não é os anjos, e assim vai. O negócio é que o inimigo, Satanás, trabalha de uma tal maneira para tirar Deus do centro, Jesus do centro da adoração. É o que eu acho, né? Esse é o grande problema, como nossa irmã Lúcia colocou e abordou. O problema é tirar Jesus Cristo, a Escritura Sagrada, do centro. Tirou Jesus Cristo, tirou a Escritura Sagrada do centro, cuidado, a coisa está cheirando a seita, está cheirando a heresia. Não, ainda o que eu vou falar aqui agora parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E, curiosamente, se você pesquisar isso a fundo, isso nasceu no período que se deu muita, muita evidência à adoração aos anjos. A questão de uma frase que você ouve demais dos púlpitos e registrada nas redes sociais como uma frase bíblica. Estou pagando o preço para tudo. Para tudo. Essa frase, pagar o preço, ela é ligada única e exclusivamente ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e aos seus sofrimentos. Pelo amor do Pai, meu irmão, minha irmã, não dá uma de herege dizer, estou pagando o preço, pastor. Vamos traduzir isso em miúdos. O que você está querendo dizer? Estou orando, estou jejuando, estou subindo ao monte. Ei, isso não é pagar preço. Não, isso não É é uma pagar oferta, preço. né, pastor? Uma oferta. Na verdade, isso aí é uma oferta. Isso é o que o servo inútil faz. É, uma A oferta. Bíblia diz: ainda que fazendo tudo isso, vós não deixareis de ser servos inúteis. Parece que as pessoas hoje enchem essa boca, estou pagando preço, vai lá nas redes sociais, coloca um cartaz e eu estou pagando. Epa, tá querendo fazer mais do que Jesus fez? Não. Cuida. As seitas e heresias são especialistas em querer colocar os seus méritos acima do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Olha que sagacidade, que astúcia e que atrevimento meu dizer eu estou pagando o preço. Pare para pensar, isso é muito sério. Não vemos em nenhum lugar na Bíblia Jesus orientando os discípulos a repetirem essa frase. Nem o apóstolo Paulo, que pregou o evangelho fazendo isso aqui, fez muito mais do que eu e você juntos. E Paulo não teria toda a autoridade para dizer estou pagando o preço? E em nenhum momento você vê Paulo falando isso. Ou alguém leu alguma coisa de Paulo falando sobre isso. Paulo nunca disse isso. Mas ele tinha, como um apóstolo de Cristo, pelo que ele viveu e pelo que ele foi usado por Deus, ele teria todo o direito de dizer, estou pagando o preço. Mas ele não era idiota, não era louco, herege, de dizer, estou pagando o preço, porque isso é roubar um direito que coube a um só a fazê-lo, Jesus Cristo. Nazaré. Então, irmãos, por favor, se você até então caiu nesse probleminha, estou pagando o preço, passa a borracha, levanta as mãozinhas para você e diz, Senhor, me perdoa. Diz a tua pastor, palavra mas que tu não levas o tempo que eu vivia na ignorância, porque são as pessoas que estão ainda na ignorância, do desconhecimento bíblico profundo. Que uma coisa é você ter o conhecimento bíblico raso, superficial, e Pentecostal outra usa coisa é isso, né, você ter pastor? o conhecimento bíblico profundo. Sim, irmão José. Pentecostalismo usa muito isso aí. Mas aonde? Qual a base? Só me diz a base. Ok. E a base? Onde está a base? Se não tem base, não tem É fundo só bíblico. repetição, né? Um Mas e repete, o a outro base? fala. Mas e a base? O problema é a base.
No momento que não se apresenta a base, é heresia. Ou é heresia ou é misticismo. E temos que ter muito cuidado. As igrejas pentecostais, e me perdoe a franqueza e a grande sinceridade, com muito respeito, elas têm uma tendência ou a serem místicas ou heréticas, no momento que elas não têm o quê? Base bíblica. Alguém está me entendendo, gente? Tudo, pastor. Alguém está me entendendo? Sim, Alô? Alguém está me entendendo? Ok. Fale, irmã Lúcia. Fale, irmã Lúcia. o pastor, na verdade, é a raiz da palavra, que é a oferta, o sacrifício, né, que eu já até falei que antes, que Hum, o hebraico é korbanot, que vem da hum. raiz da palavra aproximar-se, né? Então, assim, tudo aquilo que nós entregamos no altar de Deus, né, que a gente entrega como um ato de agradecimento para aproximar-se de Deus. Então, Yeah. essa é a verdade, o significado que às vezes a gente pensa, eu orei, eu jejuei, eu entreguei meu dízimo, eu entreguei na oferta. Não, isso aí é simplesmente um ato para que nós venhamos aproximar-se de Deus. That's it. Exato. E Deus não precisa disso. Vê que interessante. Deus em si não precisa disso. Porém, esses elementos, como a irmã Lúcia acabou de frisar, isso é bíblico, eles são usados para o quê? Para uma aproximação minha para com Deus. E essa aproximação implica o quê? Gratidão. Gratidão em relacionamento. Se eu tenho gratidão por aquilo que Jesus é e fez por mim, então eu vou lutar para me aproximar dele. E quando eu me aproximo, eu apresento o quê? Esta que eu posso chamar sem medo de errar, porque tem fundo bíblico. Oferta de gratidão. Pronto. Isso é uma Sim. oferta O de pastor, gratidão. lá, e na 1 Crônica, capítulo 29, a gente vê Davi falando uma coisa Hum, interessante. Ele disse e assim: é quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse te dar todas essas coisas? Tudo que nós temos vem de ti. E a ti nós te entregamos. Então, quer dizer, nós não temos nem força para orar. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustém, é o Senhor que nos ajuda a caminhar. Então, a gente só tem um coração grato, porque nós absolutamente não temos nada. Tudo que nós temos vem de Deus. é Deus. E eu vou pegando o gancho aqui da irmã Lúcia, se ela me permite. A minha tradução aqui, que é Almeida Revista Atualizada 2009, ela diz o seguinte: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos entregar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te devolvemos. Uau! Não é nada nosso, gente, é tudo dele. Se ele te dá dinheiro no bolso, trabalho, saúde, é dele. E o que eu faço? Oferta de gratidão, devolvo. Devolvo. Até o dízimo, né? Tem uma expressão mal interpretada, vou pagar meus dízimos. Ai, que A Bíblia triste. só usa uma vez essa expressão na carta aos Hebreus. E com respeito à lei, à lei, mas na graça não se paga dízimo, se devolve. Tem essa também? Tem. Só na lei, no caso que Melquisedeque pagou os dízimos a Abraão. Só que era lei, mas no Novo Testamento você não vê Paulo falando de pagar, fala de devolver. Se você tem dúvida, vá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Leia todinho o capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. Aí você vai entender que dízimo não se paga na graça, se devolve. Mas vamos voltar aos anjos, porque esse é um assunto que abre muitos leques para várias direções. Segundo o livro de Enoque, os arcanjos seriam príncipes dos exércitos angelicais, os únicos seres que teriam direito de penetrar na radiância da glória divina. Porém, apesar da angelologia judaica ser complexamente elaborada, não podemos comprovar essas informações biblicamente. A única informação bíblica que eu posso assegurar, baseados não em 100% de fatos, mas em 90% pelos textos no sentido direto ou indireto, é que arcanjos e querubins
teriam acesso direto à face de Deus. E os serafins estariam proclamando por fora a glória de Deus. Então vamos resumir assim: querubins, arcanjos e serafins seriam o círculo íntimo angelical que rodeiam a glória do nosso Deus. Querubim, porque são os protetores da guarda de Deus. Arcanjos, porque são príncipes. E os serafins, porque eles proclamam a glória de Deus. É o que daqui a pouquinho nós vamos falar com detalhes, né? Já falamos alguma coisa dos serafins, mas vamos voltar a falar um pouquinho mais. Gabriel, seu nome significa o poderoso, ou mensageiro poderoso. Mensageiro poderoso de Deus. Na mente de muitos estudiosos, paira uma dúvida a respeito desse importante anjo. Seria Gabriel um anjo ou um arcanjo, como descreve o livro apócrifo de Enoque? Em Lucas 1,19, Gabriel se apresenta. Sou Gabriel que assisto diante de Deus, né? É o terceiro nome do meu filho, Gabi. Israel, Levi, Gabriel, Macena. Aqui em casa, né? Um chama ele de Israel, outros de Levi, eu chamo ele de Gabi. Gabi! Já sabe que sou eu que estou falando com ele, né? Quando é minha esposa é Levi. Quando são os familiares de minha esposa é Israel, né? Então, ele já sabe que quando alguém está chamando Gabi, sou eu. Sou o único que chama meu filho de Gabi. Mas vamos lá. Meu sonho era ter um Mateus, pastor. E eu tive um Hein? Mateus. Olha só, que privilégio, né? Mateus, né? E não querendo mudar o assunto, né? É o personagem que eu amo daquela minissérie The Chosen, né? Alguém, não sei se vocês conhecem aquela minissérie The Chosen. É o meu personagem, Mateus. Parece ser abobado sou eu diante do... É super inteligente, né? Aquele camarada ali, como ator, é um ator de mão cheia. Inclusive, estou com saudades daquela minissérie que vai voltar. Fique preparado que ela vai voltar arrasando. Ela vai até a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Tem muitos episódios ainda a serem desdobrados. Mas vamos lá. Em Lucas 1,19, Gabriel se apresenta. Sou Gabriel que assisto diante de Deus. Sua importante posição é indicada por essas palavras. Ele foi o portador das mais importantes notícias relativas aos propósitos de Deus para a humanidade. Esse anjo é mencionado 4 vezes na Bíblia e jamais é designado como arcanjo, apesar de ser frequentemente chamado assim. Há o registro de 2 modernas aparições desse anjo. Tem sido dito que Gabriel foi o poder que expulsou o espírito que possuíra o homem envolvido no livro e filme O Exorcista. A pessoa realmente envolvida foi um homem e não uma adolescente, como sugere o filme. Seja como for, depois de terem falhado todos os esforços dos padres católicos romanos, o homem possuído afirmou que Gabriel se pôs visivelmente ao seu lado e ordenou ao espírito maligno: saia. Não é possível averiguar essas coisas ao ponto da clareza, mas podemos saber com certeza que há grandes espíritos não humanos que acodem em nosso socorro quando necessários. Deixo bem claro isso aqui, irmãos. Preste atenção. Embora não é uma prática, embora não é uma prática corriqueira, não é uma prática normal, não é uma prática constante. Deus autorizar com que um anjo expulse um demônio, Deus é soberano. Deus ele faz o que ele quer. Deus pode autorizar um anjo a expulsar um demônio. E, na verdade, ele usa pelo poderoso nome de Jesus Cristo, porque o nome que é dado sobre todo nome, de acordo com Atos 4, versículo 12, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aqui entre nós. Seria algo fora do normal um anjo autorizado por Deus diante de um endemoniado dizer: o Senhor Jesus te repreenda? Não.
pelo fato que já vimos na Escritura Miguel fazendo isso com o próprio Satanás. O Senhor te repreenda. Então, não podemos duvidar que Deus autorize um anjo a lidar com a pessoa endemoniada, dar a ela autoridade, usando o poderoso nome de Jesus para expulsá-lo. E pode acontecer, claro, mas deixo bem claro, não é uma prática comum. Jesus não nos orientou a dar ordens a anjos ou... Sabe qual é o problema? O problema está lá no Salmo 92. Vamos lá no Salmo 92, e esse salmo aqui é mal interpretado. Salmo 92. Deixa eu ver se está encaixando. E disse que tu darias ordens aos anjos. Só um momentinho aqui, deixa eu encaixar aqui o texto certo. Só um momentinho aqui. Salmo 91, desculpe. Não 92, 91. Salmo 91, versículo 11. Ou verso 11, melhor dizendo. Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Mas preste atenção, porque aos seus anjos de quem? Aos anjos do Senhor, nosso Deus, dará ordem a quem? A mim, a você, a nosso respeito. E alguns interpretam errado, que nós temos autoridade para dar ordem aos anjos. Cuidado! Tem pregador ensinando que eu posso dar ordem aos anjos. Não, os anjos não são nossos lacaios. Os anjos não são os nossos servos. Eles são os nossos co-servos. Eles servem a Deus e estão debaixo das ordens de Deus. Cuidado, irmão. Não pense que eu e você temos autoridade para dar ordens a anjos. Não temos essa autoridade. Como eu ouvi há algum tempo atrás um pregador muito aplaudido e muito famoso no YouTube, ensinando a igreja a mandar os demônios para o inferno. Opa! Não temos essa autorização e muito menos essa autoridade de falar um demônio, sai daqui e cai no inferno. Isso cabe unicamente ao Filho de Deus. E há coisas que o Filho de Deus decidiu não dar-nos a mesma autoridade. Lembre-se que Jesus, certa feita, falou: o cálice que eu bebo, vós não bebereis. Ou seja, há coisas que Jesus decidiu compartilhá-las conosco, mas tem coisas que são prerrogativas ou atos unicamente do Senhor Jesus Cristo. Dar ordem aos anjos, dar ordem aos demônios, não é coisa nossa, é coisa do Filho de Deus. Tem um texto que também é muito mal interpretado, Romanos 16. Vamos lá em Romanos 16. Tem até um corinho em cima disso aí e tá dando problema. Tá dando problema. Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16, verso 20. Eita, como mal interpreta esse texto. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Alguns pregadores ensinam o seguinte, ó: pisa na cabeça do diabo, pisa com força. E o texto ensina isso? Vamos repetir de novo esse texto, ó. E o Deus da paz, vírgula, em breve, vírgula,
esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem vai esmagar Satanás, gente? Jesus já Bom, esmagou, né? hein? Jesus, Cristo já Jesus. Só a irmã Lúcia que entendeu o texto? Para eu entender, eu tenho que saber interpretar. Vamos lá. Quem vai esmagar aqui a cabeça de Satanás? Quem vai? Vamos lá. Alguém pode Gênesis me dizer? 3,15, né? Hein? Em Gênesis 3,15 já Ô, anunciava isso. irmão José! Ô, irmão José! Ô, irmão José! Só o irmão José que acordou agora? Gênesis 3,15 encaixa direitinho. Se você pega Gênesis 3,15 e conecta aqui com Romanos 16:20, você vai descobrir quem vai esmagar a cabeça de Satanás é Jesus. Será Jesus. O Mas único que por tem que está poder para envolvendo a isso. igreja? A autoridade de Jesus entrega à igreja, mas o poder de ação é de Jesus. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés. Quer dizer, igreja, a autoridade que eu tenho, eu deixo com vocês também. Mas para esmagar a cabeça é só minha. Só eu que posso. Mas vocês vão triunfar comigo quando eu esmagar Satanás. É isso que o texto está nos ensinando. Que vai Triunfo ser total, né, pastor? Jesus esmagar. Mas o triunfo ele vai compartilhar comigo e com você. Alô? Alguém está entendendo? O triunfo dessa vitória, Jesus tem o prazer, a alegria de compartilhá-lo conosco. Não se trata que eu, irmão José, irmã Ruth, irmão Wellington, vamos esmagar a cabeça do diabo. Cuidado, isso é heresia pesada. Satanás, e o pessoal canta na igreja lá e vai pisando, e eu tô quieto. Senhor, Ao campo do inimigo eu fui. não estão sabendo que estão cantando, estão desafiando o próprio Satanás. Isso é perigoso. Não nos cabe a desafiar Satanás. Já vi igrejas inteiras caírem, literalmente, depois de um tempo que passaram cantando este corinho, porque mexe no mundo espiritual. Isso é pesado, gente. Temos que ter cuidado com o que estamos cantando, com o que estamos declarando. Se não tem fundo na palavra de Deus, Cantei se não muito, tem pastor. base aqui dentro, nós estamos mexendo em casa de marimbondo. Alguém já meteu mão em casa de marimbondo? O Só o negócio é irmão feio. Wilson, só o irmão Wilson sabe o que é? Meter a mão de casa de irmão José também. Se os demais não sabem o que é meter na mão de casa de marimbondo, me permite aqui com carinho. Procure uma casa de marimbondo lá no verão. Meta com força as duas mãos e você vai ver o que vai dar. Pastor, o senhor nos ama, amo demais. Tanto que amo vocês que eu estou dando essa dica. Alguns ferem e alguns podem morrer com marimbondo. Exatamente. Então, tenhamos muito cuidado, irmãos. Não desafiemos a Satanás. Não desafiemos aos demônios. Eles são muito mais poderosos do que nós. Por favor, eu fico assustado, eu fico horrorizado quando um pregador está desafiando o diabo do púlpito. O Senhor te repreenda, Satanás. Não desafie nem a Satanás, nem a demônios. Por favor, por amor à sua vida espiritual, por amor à sua paz na sua família. É perigoso demais. Mas eu não tenho medo do diabo, não estou falando que você tenha que ter medo ou não. Isso chama-se respeito. Respeito. Existe uma coisa entre os anjos e demônios chamado respeito. E parece que para nós seres humanos é um pouquinho difícil. Temos essa visão de respeito, porque Satanás e seus demônios são autoridades espirituais. E nós não temos poder diretamente para lidar com eles. O poder que temos é da parte de Cristo, e por isso temos que usar o poderoso nome de Jesus. E não ter papo, não ter conversa. O Senhor te repreenda. E tem crente que está ali, num lero com o diabo. Qual é o teu nome? Tranca-rua. Qual é o teu nome? Zé Pilintra. Que isso, irmãos? Isso é coisa da Universal, do Reino de Deus e de outras denominações neopentecostais. Travar diálogo com o endemoniado.
Jesus não nos autorizou isso. Isso é perigoso. Mas Jesus conversou. Jesus, quem é Jesus? É Deus. É o Filho de Deus. Ele pode, eu já não posso. E ele nem ensinou os discípulos a travarem diálogo com espíritos imundos. Alguém pode me dar um texto bíblico que Jesus orientou os discípulos a conversarem com endemoniados? Sim ou não? Alguém pode me dar um texto? Não existe. Não existe. Então não vamos fazer o que Jesus não orientou aos seus discípulos. Vamos virar a página? O Ministério dos Anjos. Página 8. O Ministério dos Anjos. 10 minutinhos mais, já terminamos a nossa aula. Dá mais 10 minutinhos. Com a velocidade da luz e movimento silencioso, eles passam de lugar para lugar, habitam o espaço do ar acima de nós. Sabemos que alguns se interessam pelo nosso bem-estar, outros se concentram em nos prejudicar. Os anjos exercem um ministério bastante diversificado em relação a nós, seres humanos. Eles protegem e livram o povo de Deus. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Já fizemos menção do Salmo 91, 11 e 12. Eis que um anjo lhe tocou e lhe disse, levanta e come. Primeiro livro de Reis 19, 5. Jesus também parece afirmar em Mateus 18, 10 que as crianças contam com uma proteção angelical especial. Daí vem a fábula dos famosos anjos da guarda. Eles guiam e encorajam os servos de Deus. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Atos 26. Eles interpretam a vontade de Deus para o homem. Cheguei a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade sobre tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Daniel 7,16. São anjos inspiradores, iluminam a mente humana, solucionando mistérios, assim como os demônios agem na mente do ser humano, causando até mesmo doenças mentais. Mateus 4,34. Os anjos do Senhor têm esse poder de influência mental, nos conduzindo a conhecimentos e a santidade. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Os anjos do Senhor cuidam de nós de tal maneira, não sei se vocês já tiveram uma experiência, de estarem lutando com a compreensão de algum texto bíblico. E num belo dia, depois de muito tempo, de repente você está lendo o mesmo texto que até então estava travado na sua mente, ele se abre. Alguém já teve essa experiência? Oh, yeah, always. Pode acreditar, é uma ação dos anjos do Senhor. Pode acreditar. E quando eu tive essas experiências, é como eu tivesse a ligeira sensação de alguém me tocando o ombro e a cabeça. Pastor, o senhor está espiritualizando demais isso, não. Estou falando de algo que eu já tenho vivido. É como eu passo meses em cima de um texto e não faz nenhum sentido. E quando dá aquele clarão, aquela revelação, aquele entendimento, é como alguém fazendo isso aqui, ó. E até eu me assusto, falei, estou ficando doido. É como alguém estivesse tocando aqui e aqui. Então, eu não desmereço de forma nenhuma que há uma ação dos anjos do Senhor em abrir a nossa mente, assim como os demônios causam loucura e insanidade mental. Por que nós não vamos crer que os anjos liberam a nossa mente para Pastor, entendermos as revelações da Sagrada Escritura? Quantos creem nisso, gente? Quantos creem nisso? Mas não nos dá o direito, claro, de venerar e adorar nenhum anjo, mas de agradecer a Deus que Deus os usa para nos ministrarem. Eles executam o juízo de Deus contra indivíduos e nações. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu. Atos 12, 23, né? Foi o anjo que feriu a Herodes Antipas, e ele foi comido por anjos, por vermes, por vermes. Há anjos de morte, e disse ao anjo que fazia destruição no meio do povo, basta, retira a mão. 2 Samuel 24:16, né? O mesmo anjo que promoveu a morte dos primogênitos ali no Egito também
Aparece aqui em 2 Samuel 24:16. Interfere no nascimento tanto para executar os juízos de Deus, quanto para acompanhar os salvos até a presença de Deus. Quando morrem, aconteceu morrer o mendigo a ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Com esse texto aprendemos que quando um servo de Deus parte, uma serva de Deus parte para a eternidade, eles não vão sozinhos. Quando vão para Cristo, para a presença do Pai, que coisa linda, vai um anjo do Senhor ou um grupo de anjos. Mas quando descem ao inferno, é quase parecido, né? Os demônios, o camarada vai escoltado, ou para Os cima ou para baixo. anfitriões, né? Exatamente. Irmão José tá ligado, gente. Irmão José já deve ter ido lá em cima e não tá falando nada com ninguém. Diz que irmão Meu José, sonho, hein? ou na pior das hipóteses, ele deu uma descedinha lá embaixo, né? Por misericórdia, e voltou. Eu conheço Misericórdia. casos que são esporádicos, não são frequentes, né? De pessoas que já foram ao inferno. Agora, tem um caso que eu não vou entrar em detalhes, que é vergonhoso. Tem no YouTube um camarada que desceu ao inferno 107 vezes. Eu pergunto comigo, vem cá, qual é o propósito de Deus, o cara ter descido ao inferno 107 vezes? Deve ter algum propósito, bem doido, bem louco. Uma vez, tudo bem, mas e ele se gaba. Tem que ver o testemunho dele no YouTube. Eu não vou nem dizer o nome do Minha irmã já caboclo, foi porque... 15 vezes. Como é que é? Tem no YouTube uma irmã que ela foi 15 vezes, por um propósito. Rapaz, eu já considero uma vez demais, irmãos. Eu Eu não já queria considero uma também, não. vez descer o inferno já demais da conta. Pastor, Agora, 15 e 107, vem cá, qual o propósito, então? Peraí, 15 vezes tem que ter um propósito. O pastor, teve um assim, rapidinho aqui. Eu não Sim. sou de ouvir testemunho assim, de trás que desceu, só se for realmente uma coisa assim, muito. Mas eu resolvi ouvir uma tal de uma irmã, que eu não sei nem o nome dela. Pastor, mas ela viu tanta coisa lá no inferno. Ela viu chapinha, ela viu todos os perfumes da Boticário, todos. Rapaz, Ela viu todos. fala sério, não, irmã, peraí. Não, Eu tô irmã falando. Lúcia está com senso de humor muito agravado no Não, dia de hoje. Vocês, por favor, pastor, perdoem, eu irmã posto Lúcia. esse vídeo no grupo. Vocês ficarem com Irmã, pressão. irmã, Ela viu. gente de Deus. Oh my God. Ela parou de passar chapinha, ela parou de usar coisa debaixo do braço, porque ela viu que isso tudo. Tinha demônio lá para tudo. Parece um tanto cômico, mas no fundo é deplorável. Dá vontade de chorar. Como as pessoas vulgarizam as realidades do mundo espiritual. Sabe qual é o sentido? Querer impressionar, querendo criar sensacionalismo, atrair Ibope para si. O mundo espiritual é muito sério, irmãos. É muito sério. Você gostou. Olha, é uma humilde opinião, gente. Não se influenciem pela minha opinião, não. Eu já entendo demais da conta uma pessoa descer um inferno, imagine 15, e ver tudo isso que a irmã Lúcia disse que essa irmã viu. Uma vez, no meu humilde ponto de vista, já é uma lição. É como que Deus querendo dizer, eu vou te levar lá para você nunca vir aqui. E motivar a outros a nunca caírem aqui. Eu conheço um pastor que já esteve lá uma única vez, mas foi o suficiente para ele hoje ter convicção. Irmãos, vamos lutar, que o inferno é uma realidade. Sim. E lá eu vi colegas de ministério sofrendo como nunca. Então vamos batalhar. Aí eu entendo que há um propósito, a pessoa ter ido lá para acordar a sua vida espiritual própria e as demais. O que aconteceu com essa irmã? Ela disse que estava orando, pedindo a Deus para mostrar para ela se ela estava servindo a Deus do jeito que Deus queria. Quer dizer, eu falei, bom, ler a Bíblia com certeza não lia, né? Não lia, com certeza, com certeza. Com certeza. Imagina se ela precisava de pedir a Deus para perguntar a ele se realmente ela estava servindo a Deus do jeito que deveria. Camone, nós temos uma palavra de Deus que nos confronta todo dia, né, irmã Santi? Todo dia nos confronta, cada dia que a gente lê, a gente vê, santo Deus, meu Deus, muda essa área na minha vida, Senhor, transforma isso. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa já está com a mente
O deficiente só pode, porque não tem lógica, Não tem lógica, sem dúvida. não Concordo tem com a senhora lógica, e não tem se a lógica. Bíblia já não fez o efeito que deveria fazer, outra coisa a mais não vai trabalhar mais na Ué, nossa mas não vida, né? leu, como é que vai fazer efeito? Só É fazer como efeito. é quase como um caso perdido. Vamos lá. Há anjos que controlam tempestades, terremotos e todo tipo de fenômeno natural. Que coisa interessante, então. Deus dá autoridade a alguns desses anjos a fazerem isso, sim, ó. Aqueles que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Há anjos de cura, uau, de profecia, de indústria. Ajudam o homem a realizar o seu trabalho de vida nacional e de progresso. Isso não é balela, não é misticismo. Está lá em Daniel 10, 21, 7, 16. Que coisa linda! Mas isso não acontece todos os dias. Mas quando acontece, pode acreditar, Deus está na frente. Deus está intervindo, né? Há anjos que trazem a ordem da cura da parte de Deus, a palavra profética, né? E até mesmo a indústria. É só você ler esses dois textos que o tempo já não nos permite entrar. Muitíssimo interessante. Virando e fechando a página, os anjos realizam feitos milagrosos. Os anjos demonstram a realidade do mundo sobrenatural. Atos 5:19, 12, 7, 11. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados por Nabucodonosor na fornalha ardente, e eles foram milagrosamente preservados das chamas. O rei exclamou: Vejo 4 homens soltos passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Com esse texto de Daniel 3:25, eu vou deixar um trabalhinho para vocês. É voluntário. Alguns de vocês já fizeram alguns outros trabalhinhos, eu estou dando pontos por fora, né, para depois fazerem a soma final das notas. Mas eu vou deixar um trabalhinho voluntário, você não é obrigado a fazê-lo. Eu gostaria que na próxima aula, ou na véspera da próxima aula, a próxima aula vai acontecer no dia 10 de abril. Então, no dia 9 ou no dia 10, quem quiser, ninguém é obrigado, que me enviasse pelo meu WhatsApp. É bem simples. Eu gostaria que você mencionasse 6 textos na Bíblia Sagrada com referência ao anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? Você já falou, pastor, quem é? Já falei. Por isso agora quero que você use, não é, a inteligência abençoada que Deus te deu e busque nas Escrituras pelo menos 6 versículos que se referem ao anjo do Senhor. Não é um, hein? Cuidado. Não é um anjo, é o anjo do Artigo Senhor. definido. Hein? Artigo definido o. Artigo definido masculino. Não é artigo indefinido. O anjo. E o Senhor aí é com as letras todas maiúsculas. Não é só a letra S maiúscula. Alguém está me entendendo, gente? Sim. Que você me encontrar 6 versículos fazendo alusão ao anjo do Senhor e dizer quem é ele. Aí você me manda pelo meu WhatsApp e eu darei 75 pontos de bônus. Mas você não é obrigado. É só quem quiser fazer. Entendeu? 6 versículos. 6, tá bom? Menos de 6 eu não aceito. 6 versículos. Pastor, esse é o versículo tal, 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 tal. E todos eles falam do anjo do Senhor, que é a pessoa de Bum. Como a irmã Sandy já falou, eu já falei. Mas aí você vai me falar depois que vai me apresentar os 6 versículos, tá bom? Você pode fazer isso no domingo, dia 9, e antes da aula da próxima segunda-feira, dia 10. Próxima aula, então, também nós vamos continuar falando dos anjos maus, dos demônios. E vamos dar uma olhadinha nos slides que não vimos hoje, mas vamos ver então na próxima aula, fazendo uma espécie de recapitulação, né? Já vamos aí falar sobre a origem e queda de Satanás, que eu já adiantei, né? Queda de Lúcifer. Vamos falar do estado original de Lúcifer, a causa e a queda de Lúcifer. Nós vamos dedicar praticamente a próxima aula falando um pouco de Satanás. Não é agradável,
mas é necessário falarmos de Satanás, né? Que é o nosso arqui-inimigo, e aí já vamos entrar com a área da demonologia. Demonologia, que queira ou não, ela está muito associada intimamente à angelologia. Perguntas, dúvidas, façam agora ou calem-se até a próxima aula. Até o Pastor, momento está tudo eu tenho uma esclarecido? pergunta. Eu não sei se é uma Faça, irmã pergunta Sandy. ou se é uma colocação, não sei. Mas os demônios são anjos, correto? Há uma parte deles, sim. Uma parte deles, não todos. Não Uma todos. parte, não todos. Nós vamos falar sobre a origem da palavra demônios, que vem Ok. de uma palavra grega chamada daimonizai. E a palavra grega daimonizai quer dizer perdidos os seus corpos. Daimonizai. Aí nós vamos entender por que alguns desses demônios, que eram antes anjos, buscam corpos de seres humanos e animais para habitarem. Porque eles tinham anteriormente corpos espirituais. Então fique ligado que na próxima aula já vamos entrar na área de demonologia e vamos falar sobre esta palavra grega que Só esses aparece incorporam, muito. então, pastor? Isto, eles têm necessidade de incorporar para reafirmar sua personalidade e seu poder. Interessante Mas isso aí. nem todo demônio, nem todo demônio é oriundo de um anjo. Oh, interessante isso. Vamos estudar, né? É uma área bem profunda, bem mistificada, que precisamos de visão bíblica para tirar o que é místico do que é bíblico, porque hoje tem muito misticismo dentro de uma suposta visão bíblica que, na verdade, não corresponde à realidade. Tá bom? Gente, vamos então terminando. Deus nos falou alguma coisa, nos ministrou algo pela sua palavra aos nossos corações nessa noite? Isso é uma matéria muito profunda, gente. Embora a gente vai trabalhar com 6 aulas, mas não podemos nos estender. Eu queria me estender mais 2, mas vai ficar muito longo o curso. Então, vamos trabalhar religiosamente com 6 aulas, tá? E aí, por isso que a próxima aula eu decidi dedicar somente para falarmos de Satanás como o pontapé para a gente já começar a nos introduzir com a questão da demonologia. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, irmão Wilson, lá de São Francisco, Califórnia, né? Um lugar quente, bonito. Está ali ele, lá atrás da Golden Gate. Irmã Ruth, a vitória é sua, da sua casa, da sua família, pelo poderoso nome de Jesus, né? E nenhuma ferramenta forjada contra a senhora, contra a sua família, vai prosperar. Irmã Eliadna, muito obrigado. Lá de Nashua, New Hampshire, é uma cidade bonita, mas não vá lá no inverno, não. Não apareça em Nashua no inverno, nem para alegrar a nossa irmã Eliadna. Ela já está acostumada com a geladeira. Mas se você aparecer no inverno, você vai chorar os teus pecados. Eu sei disso porque eu morei lá há algum tempo, e misericórdia. Lá, irmão Wilson, está viajando, já está na Palestina. Ê, papai do céu, já deu a volta ao planeta, já está lá em Decápolis, Samaria. Aonde irmão Wilson vai, não sei. Irmã Tatiana, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Recebida a sua bênção. Obrigado, irmão Wellington. Esperando que no próximo mês a sua esposa e os irmãos aí, o pessoal de Alta Aberta está animado. Olha, já estou sabendo aí que vai entrar uma tropa bonita, estudando aí no segundo sábado, no primeiro sábado, aliás, e esperamos que sua esposa, irmã Ruth, também Ruth, né, esteja lá conosco, se Deus quiser. Obrigado, irmã Sandy. Deus abençoe, irmã Lúcia Mícolos. Irmão José, Deus abençoe. Pastora Priscila, obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Vamos concluir a nossa aula com oração. Nossa irmã Lúcia Mícolos estará nos Pede outra que eu despedindo. tô com a garganta tão ruim hoje. Ainda, Falando sério. irmã Lúcia, mas falei vamos lá. Falei 2h30 no sábado, tô Ei, horrível. Jesus da glória, Jesus da glória. Irmão Wellington, por favor, nos despedindo então com uma palavra de oração e nos apresentando diante de Deus. Irmão Wellington, por favor. Bem, oremos. Seu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Meu Pai está aqui, meu Pai, mais uma vez estudando a Tua palavra. Seu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lhe pedir, meu Pai, pela vida de cada um irmão aqui, meu Pai, que pôde estar nessa aula, e aquele também que não pôde estar, meu Pai, que o Senhor conhece o som do coração de cada um. Abençoe a vida do nosso pastor, meu Pai, a família dele, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar, meu Pai, mais sabedoria e entendimento da Tua palavra. Graças para te vir, damos, Deus. Pai, aquilo que nós necessitamos, Senhor Deus.
de aprender aquela porção maravilhosa que é a tua palavra, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, as nossas famílias, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu venho lhe pedir, Pai amado, que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, livrando de tudo aquilo Glória que a não Deus. provém, Senhor, meu Pai. De todo o ocidente, de tudo das mãos de Satanás, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor Deus, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai, não a nossa, mas sim que o Senhor venha reinar para sempre em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, amém. Nosso lema para fechar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua Amém. presença. Uma ótima segunda, uma ótima semana. Que a boa mão de Deus seja com todos. E até a próxima segunda, dia 10, se Deus quiser. A paz do Senhor, bom descanso a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Aleluia.